Você está ignorando algo importante dentro de si mesmo. Algumas pessoas conseguem transformar completamente a própria vida, sem fazer barulho nenhum, enquanto muitos sentem necessidade de anunciar cada pequena mudança, cada nova meta, cada novo hábito. Existem pessoas que simplesmente desaparecem por um tempo. E quando voltam, já não são mais as mesmas. Estão mais fortes, mais centradas, mais silenciosas. Isso acontece porque a verdadeira transformação nunca começa do lado de fora. Ela começa em um lugar que quase ninguém tem coragem de olhar, dentro de si mesmo. Carl Jung acreditava que o maior erro do ser humano é tentar organizar a vida externa, enquanto o caos interno continua intacto. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Você esteja tentando melhorar sua rotina, sua disciplina, seus relacionamentos, sua produtividade. Mas no fundo, sente que algo invisível continua puxando você para trás, como se existisse uma força silenciosa sabotando tudo. E o mais assustador é que muitas vezes essa força somos nós mesmos. Fique até o final para entender e como você pode mudar. Existe uma versão sua que o mundo conhece, mas existe outra, escondida. Uma versão feita de medos, impulsos reprimidos, inseguranças, desejos negados, dores antigas e emoções que você aprendeu a esconder até de si mesmo. Jung chamou isso de sombra. E segundo ele, enquanto você não tiver coragem de encarar essa sombra, ela continuará controlando sua vida em silêncio. Por isso que você sempre começa motivado e termina desistindo. Talvez seja por isso que você repete os mesmos padrões, entra nos mesmos relacionamentos, sente os mesmos vazios, trava diante das mesmas oportunidades. Não é falta de capacidade, não é azar, e nem seja preguiça. Existe apenas uma parte sua cansada de ser ignorada. Fomos ensinados desde cedo a construir personagens. Aprendemos quais emoções eram aceitáveis e quais deveriam ser escondidas. Alguns aprenderam que demonstrar tristeza era fraqueza. Outros cresceram acreditando que sentir raiva os tornava pessoas ruins. Muitos aprenderam que precisar de atenção era vergonha. E assim, pouco a pouco, fomos enterrando partes inteiras de nós mesmos. Mas Jung descobriu algo perturbador. Nada que é reprimido desaparece. Tudo aquilo que você tenta esconder continua vivo dentro de você. E quanto mais você reprime, mais força aquilo ganha no inconsciente. Algumas pessoas explodem por coisas pequenas. É por isso que alguém aparentemente calmo carrega uma ansiedade devastadora. Certas pessoas vivem se sabotando exatamente quando estão perto de conquistar algo importante. Existe um conflito interno acontecendo o tempo todo. Uma guerra silenciosa entre quem você tenta ser e quem você realmente é. E o mais cansativo é que manter essa guerra exige uma quantidade absurda de energia emocional. Energia que poderia estar sendo usada para criar, construir, amar, viver, mas está sendo desperdiçada tentando sustentar máscaras. Por isso que você anda tão cansado ultimamente. Não apenas fisicamente, mas cansado da própria mente. Cansado de tentar parecer forte o tempo inteiro. Cansado de fingir que certas coisas não machucam. Cansado de carregar emoções que nunca conseguiu entender direito. E quanto mais você ignora isso, mais sua vida começa a refletir esse caos interno. Jung dizia uma frase poderosa: aquilo que não se torna consciente se manifesta como destino. Ou seja, tudo aquilo que você evita olhar dentro de si começa a aparecer do lado de fora da sua vida. Nos relacionamentos, nas escolhas erradas, nos medos inexplicáveis, nos ciclos que se repetem. A parte mais difícil seja admitir que muitas vezes nós mesmos criamos as prisões que nos prendem. Observe sua vida com sinceridade. Quantas vezes você teve oportunidades reais e encontrou um jeito de estragar tudo? Quantas vezes começou algo importante e perdeu a motivação no meio do caminho? Quantas vezes prometeu que dessa vez seria diferente, apenas para repetir exatamente os mesmos padrões? Jung acreditava que a autossabotagem não é um acidente, é o inconsciente tentando chamar sua atenção. É uma parte sua gritando: você está ignorando algo importante dentro de mim.
Nem tudo aquilo que você esconde em sua sombra é ruim. Muitas vezes, seus maiores potenciais também estão presos lá. Existe gente que reprimiu tanto a própria força que se tornou incapaz de impor limites. Pessoas que esconderam tanto sua sensibilidade que já não conseguem mais sentir conexão verdadeira com ninguém. Pessoas que reprimiram sua criatividade porque aprenderam que precisavam ser realistas. Pessoas que enterraram seus sonhos para agradar expectativas externas. E então passam anos vivendo uma vida que parece segura, mas profundamente vazia. Existe uma versão sua esperando para emergir há muito tempo. Uma versão mais verdadeira, mais inteira, mais viva. Mas ela não aparece enquanto você continuar tentando ser apenas aquilo que os outros esperam. A transformação real não acontece quando você aprende a fingir melhor. Ela acontece quando você finalmente para de fugir de si mesmo. Olhar para dentro exige coragem. É muito mais fácil culpar o mundo, culpar o passado, culpar as circunstâncias, culpar outras pessoas. Difícil mesmo é sentar sozinho no silêncio e admitir certas verdades sobre si próprio. Difícil é perceber que alguns dos comportamentos que você mais critica nos outros também existem dentro de você. Jung dizia que aquilo que mais nos irrita nas outras pessoas frequentemente revela algo reprimido dentro de nós mesmos. A arrogância que você odeia pode esconder sua própria dificuldade de reconhecer seu valor. A falsidade que te irrita pode revelar momentos em que você mesmo precisou usar máscaras para ser aceito. O egoísmo que te incomoda pode ser reflexo de uma parte sua cansada de sempre colocar os outros em primeiro lugar. Quando você começa a perceber isso, algo muda. Você para de enxergar a vida como uma batalha entre pessoas boas e ruins. Começa a entender que todo ser humano é feito de contradições, luz e sombra, força e fragilidade, coragem e medo coexistindo ao mesmo tempo. E, paradoxalmente, é justamente quando você aceita isso que se torna emocionalmente mais forte. Muitas pessoas vivem emocionalmente presas. Elas nunca aprenderam a se observar. Nunca pararam para investigar seus próprios padrões. Apenas repetem os mesmos comportamentos ano após ano. As mesmas dores, as mesmas escolhas, os mesmos medos, como se a vida estivesse andando em círculos. Jung acreditava que o autoconhecimento é o começo de toda transformação verdadeira. Você não pode mudar aquilo que não consegue enxergar. Comece a observar. Observe o que tira você do controle. Observe aquilo que desperta emoções desproporcionais. Observe os momentos em que você sente vontade de fugir, procrastinar ou desistir. Muitas vezes existe uma mensagem escondida ali. Existe uma parte sua tentando ser ouvida. Muitas vezes, por trás da procrastinação, exista o medo de fracassar. Por trás da necessidade constante de agradar, exista o medo de abandono. Por trás da ansiedade, exista uma vida inteira tentando controlar tudo, porque no fundo você tem medo de perder o controle novamente. Se conseguir enxergar isso, deixa de lutar contra si mesmo. Começa finalmente a entender a si mesmo. Existe outro detalhe importante que Jung percebeu. A transformação verdadeira quase sempre acontece em silêncio. Quando você sente necessidade de anunciar tudo o tempo inteiro, está buscando validação externa antes mesmo da mudança acontecer de verdade. E cria uma armadilha perigosa. Você começa a performar transformação, sem realmente se transformar. Algumas pessoas postam motivação todos os dias, mas continuam emocionalmente destruídas. Falam sobre evolução, mas repetem os mesmos comportamentos. Mudança real não acontece no palco, acontece nos bastidores da alma. Acontece quando ninguém está vendo, quando você escolhe enfrentar seus próprios padrões, sem aplausos, sem likes, sem reconhecimento imediato. Pare de tentar provar para o mundo que está mudando e comece simplesmente a mudar, em silêncio, sem pressa, sem necessidade de aprovação. Apenas um passo de cada vez. Ninguém virá salvar você de si mesmo. Nenhum vídeo, nenhum livro, nenhuma frase motivacional será suficiente se você continuar fugindo das partes internas que precisam ser encaradas.
Jung acreditava que o grande objetivo da vida não é se tornar perfeito, é se tornar inteiro. É integrar quem você realmente é fazer as pazes consigo mesmo. Tantas pessoas aparentemente bem-sucedidas continuam vazias, porque conquistaram coisas externas, mas nunca conquistaram a si mesmas. Continuam presas aos mesmos medos, às mesmas inseguranças, às mesmas máscaras emocionais. E nada externo consegue preencher esse vazio interno. Quando você começa esse processo de integração, algo extraordinário acontece. Você para de desperdiçar energia tentando esconder quem é. Sua mente fica mais leve. Seus relacionamentos ficam mais verdadeiros. Sua presença muda. As pessoas percebem. Existe uma diferença enorme entre alguém que está apenas tentando parecer forte e alguém que realmente fez as pazes consigo mesmo. E pela primeira vez em muito tempo, você consiga respirar sem sentir que precisa provar alguma coisa para alguém. Consiga finalmente descansar da exaustão de sustentar personagens. Consiga olhar para sua própria história sem tanto peso, sem tanta culpa, sem tanta vergonha. E começa a entender que suas feridas não definem quem você é. Seus erros não definem quem você é. Seus momentos de fraqueza não definem quem você é. Eles fazem parte da sua jornada humana. Quanto mais você aceita isso, mais livre você se torna. Existe uma versão sua esperando há anos por esse momento. Uma versão cansada de se esconder, cansada de sobreviver emocionalmente, cansada de viver desconectada da própria essência. Comece agora. Não quando sua vida estiver perfeita. Não quando você tiver mais tempo. Agora. Hoje pode ser o dia em que você finalmente pare de fugir de si mesmo. Faça algo simples depois deste vídeo. Pegue um caderno, sente em silêncio e escreva com honestidade absoluta. Que parte de mim eu passei a vida tentando esconder? Não escreva para impressionar ninguém, escreva para se encontrar. Essa pode ser a pergunta que começa a transformar toda a sua vida. Se em algum momento desta mensagem você sentiu como se algo estivesse sendo revelado dentro de você, existe mesmo uma mudança tentando nascer aí dentro. Comenta aqui embaixo qual foi a parte que mais mexeu com você. Quero saber o atingiu você de forma mais profunda. Se esse conteúdo fez sentido para a sua vida, deixa o like e se inscreve no canal. Daqui para frente, sua jornada não será mais sobre parecer forte, será sobre se tornar verdadeiro.